O Brasil prosseguia na sua marcha evolutiva sob a carinhosa direção de Dom Pedro II. Estadistas notáveis pelo seu amor à causa pública assistiam o imperador em seus nobres afazeres, caracterizando as suas atitudes e atos com o mais sagrado interesse pelo bem coletivo. Haviam terminado os movimentos bélicos da guerra com o Paraguai e o país voltava a respirar os ares da esperança. Então, nessa época e nos anos posteriores, todos os espíritos cultos da pátria se levantaram com desassombro para amparar o movimento abolicionista. Os gênios tutelares do mundo espiritual inspiravam a todos os políticos e escritores. E se havia fazendeiros constituindo o mais sério sustentáculo da escravidão dentro das classes conservadoras, inúmeros outros elementos existiam, como no Amazonas e no Ceará, que alforriavam os seus servidores nos mais belos gestos de filantropia. As falanges de Ismael contavam colaboradores decididos no movimento libertador, quais Castro Alves, Luiz Gama, Rio Branco e Patrocínio. A própria princesa Isabel, cujas tradições de nobreza e bondade jamais serão esquecidas no coração do Brasil, viera ao mundo com a sua tarefa definida no trabalho abençoado da abolição. Os espíritos em prova no cárcere da carne têm a sua bagagem de sofrimentos expiatórios e depuradores, mas têm igualmente a possibilidade necessária para o cumprimento de deveres meritórios aos olhos misericordiosos do Altíssimo. Todos os ânimos se inflamavam ao contato das grandes ideias de liberdade. Publicações e discursos com a amplitude que a opinião da crítica conquistara nos tempos do Império exortavam as classes conservadoras ao movimento de emancipação de todos os cativos. Dom Pedro se reconfortava com essas doutrinações das massas no seu liberalismo e na sua bondade de filósofo. Desejaria antecipar-se ao movimento ideológico, decretando a liberdade plena de todos os escravos, mas os terríveis exemplos da guerra civil que ensanguentara os Estados Unidos da América do Norte durante longos anos na campanha abolicionista faziam-no recear a luta das multidões apaixonadas e delinquentes. Foi, pois, com especial agrado que acompanhou a deliberação de sua filha de sancionar a 28 de setembro de 1871 a Lei do Ventre Livre, que garantia no Brasil a extinção gradual do cativeiro mediante processos pacíficos. Seu grande coração, no âmbito das suas impressões divinatórias, sentia que a abolição se fazia nos derradeiros anos do seu governo. Com efeito, a lei do ventre livre não bastara aos espíritos exaltados no sentimento de amor pela abolição completa. Quase todas as energias intelectuais da nação se encontravam mobilizadas a serviço dos escravos sofredores. O ambiente geral era de perspectiva angustiosa e de profundas transições na ordem política. A ideia republicana se consolidava cada vez mais no espírito da nacionalidade inteira. O bondoso imperador nunca lhe cortara os voos prodigiosos no coração das massas populares. Aliás, alimentava-os com os seus alevantados exemplos de democracia. Nos espaços, Ismael e suas falanges procuravam orientar os movimentos republicanos e abolicionistas com alta serenidade e esclarecida prudência, no propósito de evitar os abomináveis derramamentos de sangue por desvarios fraticidas.
A esse tempo já Ismael possuía sua célula construtiva da sua obra do Evangelho no Brasil. Célula que hoje projeta sua luz de dentro da Federação Espírita Brasileira e de onde espiritualmente, junto dos seus companheiros desvelados, procurava unir os homens na grandiosa tarefa da evangelização. Esperando o ensejo de se fixar na instituição venerável que lhe guarda as tradições e continua no seu santificado labor ao lado das criaturas, a célula referida permanecia com Antônio Luiz Saião e Bittencourt Sampaio desde 24 de setembro de 1885, até que Bezerra de Menezes, com os seus grandes sacrifícios e indescritíveis devotamentos, eliminasse as mais sérias divergências e aplainasse obstáculos, utilizando as suas inesgotáveis reservas de paciência e de humildade, e consolidando a federação para que se formasse uma organização federativa. Enquanto lá fora muitos companheiros da caravana espiritual se deixavam levar por inovações e experiências estranhas aos preceitos evangélicos, o grupo de Ismael esperava uma época de compreensão mais elevada e harmoniosa para o desdobramento de suas preciosas atividades. Todavia, nas lutas pesadas do mundo, Bezerra de Menezes era o impávido desbravador no seu apostolado de preparação, fraternizando com todos os grupos para conduzi-los suavemente à sombra da bandeira do grande emissário de Jesus. Ismael trazia então a sua atenção carinhosa voltada para a solução do problema abolicionista que deveria resolver-se dentro da harmonia de todos os interesses e limpo do sangue das guerras civis. E confiando ao Senhor as suas expectativas, falou-lhe o mestre. Ismael, o sonho da liberdade de todos os cativos deverá concretizar-se agora sem perda de tempo. Prepararás todos os corações a fim de que as nuvens sanguinolentas não manchem o solo abençoado da região do Cruzeiro. Todos os emissários celestes deverão conjugar esforços nesse propósito, e em breve teremos a emancipação de todos os que sofrem os duros trabalhos do cativeiro na terra bendita do Brasil. O grande enviado redobrou suas atividades nos bastidores da política administrativa. A estatística oficial de 1887 acusava a existência de mais de 720 mil escravos em todo o país. O ambiente geral era de apreensão em todas as classes ante a expectativa da promulgação da lei que extinguiria a escravidão para sempre, o que constituiria duro golpe na fortuna pública do Brasil. Mas Ismael articula do alto os elementos necessários à grande vitória. O generoso imperador é afastado do trono nos primeiros meses de 1888, sob a influência dos mentores invisíveis da pátria, voltando à regência a princesa Isabel, que já havia sancionado a lei benéfica de 1871. Sob a inspiração do grande mensageiro do Divino Mestre, a princesa imperial encarrega o senador João Alfredo de organizar novo ministério que veio a compor-se de espíritos nobilíssimos do tempo. Os abolicionistas compreendem que lhe chegara a possibilidade maravilhosa, e a 13 de maio de 1888,
é apresentada à regente a proposta de lei para imediata extinção do cativeiro. Lei que Dona Isabel, cercada de entidades angélicas e misericordiosas, sanciona sem hesitar com a nobre serenidade do seu coração de mulher. Nesse dia inesquecível, toda uma onda de claridades compassivas descia do céu sobre as vastidões do norte e do sul da pátria do Evangelho. Ao Rio de Janeiro afluem multidões de seres invisíveis que se associam às grandiosas solenidades da abolição. Junto do espírito magnânimo da princesa, permanece Ismael com a bênção da sua generosa e tocante alegria. Foi por isso que Patrocínio, intuitivamente, no arrebatamento do seu júbilo, se arrastou de joelhos até os pés da princesa piedosa e cristã. Por toda parte espalharam-se alegrias contagiosas e comunicativas esperanças. O marco divino da liberdade dos cativos erguia-se na estrada da civilização brasileira sem a maré incendiária da metralha e do sangue. Os negros e os mestiços do Brasil sentiram no coração o prodigioso potencial de energias da sub-raça, com que realizariam gloriosos feitos de trabalho e de heroísmo na formação de todos os patrimônios da pátria do Evangelho, olhando o caminho infinito do futuro. E nessa noite, enquanto se entoavam hosanas de amor no grupo Ismael, e a princesa imperial sentia na sua grande alma as comoções mais ternas e mais doces, os pobres e os sofredores, recebendo a generosa dádiva do céu, iam reunir-se nas asas cariciosas do sono aos seus companheiros da imensidade, levando às alturas o preito do seu reconhecimento a Jesus, que com a sua misericórdia infinita lhes outorgara a carta de alforria, incorporando-se para sempre ao organismo social da pátria generosa dos seus sublimes ensinamentos. Se a monarquia, embora todas as liberdades públicas que desenvolvera, espíritos avançados do Brasil a consideravam como a derradeira recordação da influência portuguesa. A República era considerada pela comunidade brasileira como a fórmula de governo compatível com a evolução do país e com a posição cultural do seu povo. Essa ideia genuinamente nativista alcançara todas as inteligências, e a garantia do seu êxito se patenteara aos olhos de todos após a Lei de 13 de maio, que ferira os interesses particulares de todas as classes conservadoras. Por essa razão, os anos de 1888 e 1889 assinalaram os derradeiros tempos do único império das plagas americanas. Por toda parte e em todos os ambientes civis e militares, acendiam-se os fachos do idealismo republicano sob o palio da generosidade da coroa. No mundo invisível reúne o Senhor as falanges benditas de Ismael e dos seus dedicados colaboradores. E enquanto as luzes tênues douravam o éter da imensidade, que se enfeitava de luminosas flores dos jardins do infinito, falou a voz como no crepúsculo admirável do sermão da montanha.
irmãos, a pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva. Profundas transições assinalarão a sua existência social e política. Uma nação que alcança sua maioridade é a responsável legítima e direta por todos os atos comuns que pratica no concerto dos povos do planeta. Necessário é separemos agora o organismo político do Brasil dos alvitres permanentes e constantes do mundo espiritual, para que todos os seus empreendimentos sejam devidamente valorizados. À maneira dos indivíduos, as pátrias têm igualmente direito à mais ampla liberdade de ação, uma vez atingido o plano dos seus raciocínios próprios. Acompanharemos indiretamente o Brasil, onde as sementes do Evangelho foram jorradas a mancheias, a fim de que o seu povo generoso e fraternal possa inscrever mais tarde a sua gloriosa missão espiritual nas mais belas páginas da civilização, em um livro de ouro dos progressos do mundo. Seus votos evolutivos no que se refere às instituições sociais e políticas serão carinhosamente observados por nós, de maneira a não serem abastadas as deliberações das suas autoridades administrativas no plano tangível da matéria terrestre. Mas, como o reino do amor integral e da verdade pura ainda não é do orbe terreno, urge reformemos também as nossas atividades, concentrando-se na obra espiritual da evangelização de todos os espíritos localizados na região do Cruzeiro. Consolidareis o templo de Ismael para que do seu núcleo possam expandir-se por toda a extensão territorial da pátria brasileira as claridades consoladoras da minha doutrina de redenção, de piedade e de misericórdia. Ensinareis aos meus novos discípulos encarnados a paciência e a serenidade, a humildade e o amor, a paz e a resignação, para que a luta seja vencida pela luz e pela verdade. Abrireis para a caravana do Evangelho que marcha ao longo dos caminhos da sombra a estrada da revolução interior, cujo objetivo único é a reforma de cada um sob o fardo das provas, sem o recurso da indisciplina perante as leis estatuídas no mundo e sem o auxílio das armas homicidas. A nova revelação não é dada para que se opere a conversão compulsória de César às coisas de Deus, mas para que César esclareça o seu próprio coração, edificando-se no exemplo dos seus subordinados e tornando divina a sua imperfeita obra terrestre. Conduzireis, portanto, aos meus discípulos encarnados o estandarte da fé e da caridade, com o programa da renúncia e do desprendimento dos bens humanos dentro dos sagrados imperativos da sua grandiosa missão. A proclamação da República Brasileira como índice da maioridade coletiva da nação do Evangelho há de se fazer sem derramamento de sangue, como se operaram todos os grandes acontecimentos que afirmaram perante o mundo a pátria do Cruzeiro, os quais se desenvolveram sob a nossa imediata atenção.
Doravante o Brasil político será entregue à sua responsabilidade própria. As transições se realizarão acima de todos os cultos religiosos para que todas as conquistas se verifiquem fora de qualquer eiva de sectarismo. Os discípulos do Evangelho sofrerão certamente os efeitos dolorosos da borrasca em perspectiva. Estaremos, porém, a postos, sustentando o Brasil espiritual, que de hora em diante passará a ser o nosso precioso patrimônio. Articularemos todas as possibilidades e energias em favor do Evangelho no país inteiro, e a obra de Ismael derramará as bênçãos fulgurantes do céu sobre todos os corações, na estrada de todos os felizes e de todos os tristes da terra. Acordemos a alma brasileira para a luminosa alvorada desse novo dia. No capítulo das instituições humanas, os esforços que despendemos até agora estão mais ou menos encerrados. Compete-nos, todavia, em todos os dias do porvir, conservar e desenvolver a melhor parte, espiritualizando essas mesmas instituições dentro das grandes finalidades de todos os labores das esferas elevadas do plano espiritual. Bem-aventurados todos os trabalhadores da seara divina, da verdade e do amor, pois deles é o reino imortal da suprema ventura. As falanges do infinito, sob as bondosas determinações do Divino Mestre, preparam então o último acontecimento político que se verificaria com o seu amparo direto e que constituiria a proclamação da República. Todas as grandes cidades do país, com o Rio de Janeiro na vanguarda, se entregam à propaganda aberta das ideias republicanas. Os espíritos mais eminentes do país preparam o grande acontecimento. Entre os seus organizadores preponderam os elementos positivistas para que as novas instituições não pecassem pelos excessos da paixão sanguinolenta dos sectarismos religiosos. E a 15 de novembro de 1889, com a bandeira do novo regime nas mãos de Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Lopes Trovão, Cerzedelo Correia, Rui Barbosa e toda uma pleiade de inteligências cultas e vigorosas, o Marechal Deodoro da Fonseca proclama inopinadamente no Rio de Janeiro a República dos Estados Unidos do Brasil. O grande imperador recebe a notícia com amarga surpresa. Deodoro, que era íntimo do seu coração e da sua casa, voltava-se agora contra as suas mãos generosas e paternais. Todos os ambientes monárquicos pesam esse ato de ingratidão clamorosa. Mas a verdade é que todos os republicanos eram amigos íntimos de Dom Pedro, quem não lhe devia no Brasil o patrimônio de cultura e liberdade. Os instantes de surpresa, contudo, foram rápidos. O nobre monarca repeliu todas as sugestões que lhe eram oferecidas pelos espíritos apaixonados da coroa no sentido da reação. Confortado pelas luzes do alto que o não abandonaram em toda a vida, Dom Pedro II não permitiu que se derramasse uma gota de sangue brasileiro no imprevisto acontecimento. Preparou rapidamente sua retirada com toda a família imperial para a Europa, obedecendo às imposições dos revolucionários. E com lágrimas nos olhos rejeita as elevadas somas de dinheiro que o Tesouro Nacional lhe oferece.
para aceitar somente um travesseiro de terra no Brasil, a fim de que o amor da pátria do cruzeiro lhe santificasse a morte no seu exílio de saudade e pranto. Jesus, porém, consoante a sua promessa, lhe santificaria os cabelos brancos. Uma tranquila paciência caracterizou o seu inenarrável martírio moral. O grande imperador retirou-se do Brasil, deixando não o império perecível e transitório do mundo, mas uma família ilimitada que hoje atinge a soma de quase 50 milhões de almas. Visitado pelo Visconde de Ouro Preto no mesmo dia em que este chegava à capital portuguesa, o imperador lhe declara com serena humildade, dizendo que em suma estava satisfeito. E referindo-se à sua deposição, acrescentou que aquela era sua carta de alforria e agora estava livre para ir aonde quisesse. Naqueles amargurados dias, o generoso velhinho se encontrava às vésperas do seu regresso à pátria da luz e da imortalidade. No Brasil iam ser continuadas as suas tradições de amor e de liberdade pelas forças militares, que a seu turno se entregariam aos grandes presidentes paulistas. Nunca a sua figura de chefe da família brasileira foi esquecida no altar das lembranças da pátria do Evangelho. E não foi só o Brasil quem lhe reconheceu a inesquecível superioridade espiritual. Conta-nos Múcio Teixeira, então cônsul-geral do Brasil em Caracas, que ao chegarem até lá as notícias dos acontecimentos de 15 de novembro desenrolados no Rio de Janeiro, ao entrar no palácio do governo da República Vizinha, ao qual logo depois solicitou o seu exequatur, o Dr. Rojas Poe, eminente político sul-americano, encaminhou-se ao encontro do cônsul-geral do Brasil, exclamando para ele pedir a Deus que a sua pátria, que foi governada durante meio século por um sábio, que não fosse doravante levada pelo tacão do primeiro ditador que se lhe apresentasse. E abraçando-o sensibilizado, concluiu dizendo que havia acabado a única república que existia na América, o Império do Brasil.